Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Michael, eu sou membro aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular Templo do Louvor em Americana. Eu sou voluntário na equipe de jovens aqui da igreja e hoje eu quero compartilhar com vocês uma aula muito especial sobre a questão da cruz de Cristo. E no tema que eu quero trazer para vocês aqui hoje é sobre a autocompreensão e a autodoação. É um tema muito legal, muito bacana e eu peço para que você já nesse momento faça o seguinte: pegue papel, pegue caneta, tá? Anote tudo. Se precisar, você dá um pause nessa aula para que você possa entender, fazer as suas anotações, o que é importante, tá? Não tenha problema. O importante é que você aprenda cada vez mais e que você pegue essa aula e traga para a tua vida, porque como todas as aulas estão sendo apresentadas através da cruz de Cristo, essa aula também é especial para você, ok? E eu quero trazer para vocês o seguinte: então nós vamos pegar esse tema sobre a autodoação e a autocompreensão e dividi-lo em 4 partes, tá? E quais seriam essas 4 partes? Seria a autonegação, afirmação própria, amor autossacrificial e as esferas de serviço. Então vamos explicar cada uma delas aqui daqui a pouquinho, tá? A gente já vai entrar nelas. Mas antes de começarmos, eu quero aqui falar um negócio para vocês, tá? Precisamos entender como é que o mundo afora vê o ser humano. Como é que as religiões, o mundo, as pessoas vê o que é o ser humano. Muitas pessoas aí, às vezes que não acreditam em Deus, acham que nós somos apenas uma poeira cósmica, né? Somos fruto do acaso, simplesmente de uma explosão que aconteceu há bilhões de anos atrás e que veio surgir a vida em um determinado ponto específico do universo, né? Com toda a sua complexidade e tudo. Então muitas pessoas acreditam nisso. Outras também acreditam que o ser humano ele é simplesmente uma poeira cósmica, algo que do nada aconteceu, talvez não do Big Bang, mas simplesmente do amontoado de poeira que acabou gerando através de um único micro-organismo e foi gerando, foi evoluindo durante milhões e milhões de anos. Bom, outros acreditam que nós, como seres humanos, somos igual a Deus, melhores que Deus, somos deuses, e que muitas vezes é pregado sobre a questão de, tipo, como você é melhor, como você é capaz, como você é isso, como você é aquilo, como você é autossuficiente, como você é independente e que você não precisa de mais nada além disso. Muitas pessoas acabam falando sobre isso. E às vezes as pessoas se acham tão autossuficiente que não precisa de mais nada, nem mesmo de Deus. E na aula que nós vamos abordar sobre isso hoje, nós vamos destrinchar, mergulhar sobre cada um desses temas para que nós possamos entender o significado da cruz de Cristo. Vamos lá? Então, pega papel e caneta, como já falei para você. Se precisar, dá aquele pause só para que você possa fazer suas anotações. É importantíssimo isso daí, viu? Então vamos lá. Eu quero começar falando com vocês agora sobre a questão da autonegação. E isso é muito importante, tá? É o do primeiro tópico da nossa aula de hoje, tá? Para que nós possamos falar um pouco sobre isso, o que é, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que está em Mateus capítulo 16 e no versículo 24, que diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue, toma sua cruz e siga-me. Por que nós devemos negar a nós mesmos? Você deve estar perguntando, qual é a finalidade disso? Por que nós temos que nos negar? Porque, primeiramente, a natureza humana ela é egoísta e ela só pensa em si mesmo e não no próximo. Muitas vezes nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de nada, Mas Jesus Cristo, Ele nos chama para negarmos a nossa natureza, negarmos o nosso ego, para que nós precisamos deixar de lado todo esse sentido de ser humano, de ser autossuficiente, que não precisa de um Deus, Jesus, Ele veio e Ele é o exemplo claro sobre a questão da autonegação. Ele era filho de Deus, Ele era todo poderoso e Ele se fez homem, Ele se entregou por nós à cruz do Calvário. Olha só, a autonegação está aí que Jesus nos ensina. Ele nos chama para negar o nosso ego. Mas, Maico, como podemos fazer isso? Como diz aqui, Jesus é o nosso exemplo e precisamos seguir o que Ele fez. Ele negou, despiu de tudo. Ele nasceu numa manjedoura. Ele poderia ter vindo através das estrelas, com cornetas de anjos e com muita coisa assim, mas não.
Ele veio e nasceu através de uma manjedoura. E ele viveu uma vida simples, abrindo mão de tudo. E mesmo sendo Deus, ele abriu mão para que ele pudesse se conectar com a gente. Isso é maravilhoso. Isso é uma autonegação e que nós precisamos fazer na nossa vida. Quantas vezes nós achamos que somos autossuficientes, seja no nosso serviço, olha só como eu sou muito bom no que eu faço, ou na nossa casa, na igreja, em qualquer lugar. Mas quando a gente para analisar o quanto nós somos falhos e quando nós somos totalmente dependentes de Deus, a gente deixa nosso ego de lado. E Cristo nos convida a morrer. Mas aí você fica totalmente preocupado. Vai, Michael, peraí, nós temos que morrer? Calma, calma. Não é simplesmente uma morte que você tem que entregar a sua vida. Mas são dois tipos de morte que um cristão deve experimentar na sua vida morrer. Primeiro é a morte legal, ou seja, da legalidade do pecado. Exatamente, morrer para o pecado. Deixar a legalidade do pecado na nossa vida. Nós precisamos tirar isso de nós. Porque o pecado ele nos separa de Deus, né? E também a morte moral, que nada mais que a morte do ego. Porque se o ego não morrer, praticamente a morte da legalidade também não morre. Porque o ego simplesmente ele acaba nos separando de Deus e nos colocando no centro das atenções. E na nossa vida como cristão, Jesus é o nosso centro. E não nós somos o centro. Mas a autonegação é apenas uma fatia de tudo isso que nós estamos querendo dizer aqui, tá? Então eu quero entrar agora no segundo ponto, que é muito importante, que chama afirmação própria. Isso é muito importante, porque nesse ponto Jesus nos ensina tanto a repudiar o nosso ego, mas ao mesmo tempo ele nos afirma o valor de ser humano. Espera aí, Mike. Como é que eu posso me negar e me aceitar ao mesmo tempo? É possível isso? Calma, vai fazer sentido o que eu quero dizer para você, tá? Em Mateus 6, capítulo 6, o versículo 26, né, Jesus assim declara: olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Olha só que importante isso daqui, um trecho dessa mensagem. Porventura não valeis mais do que as aves? Você não tem mais valores do que ela? Né? O que Jesus fala aqui. A importância da autoafirmação. Jesus morreu por você na cruz do Calvário porque você tem um valor. Você não é um Zé Ninguém. Você não é apenas uma poeira cósmica. Você não é apenas um amontoado de um acaso de uma explosão que aconteceu. Não. Deus o criou e o criou com amor. Ele fez o melhor. Né? A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Dá para você imaginar isso? Ser criado à imagem e semelhança do Criador? Você pode afirmar isso, que você é a imagem e semelhança de Deus, que você tem um grande valor? Quantas vezes as pessoas muitas vezes menosprezam, você não é nada, você é ninguém, você é um crente maluco, lunático, e você vive num mundo de fantasia? Não, você tem um valor, e esse valor é importante. Mas lembrando, esse valor de você auto se afirmar, ela não pode se transformar num ego. Nós acabamos de falar sobre isso, sobre a autonegação. Porque o ego simplesmente tira Jesus do centro, mas a autoafirmação deixa Jesus no centro e a gente reconhece que nós temos valor, porque nós fomos comprados com um preço de sangue, que foi através da cruz do Calvário onde Jesus morreu. Jesus, ele não rejeitou ninguém. Então isso só afirma o quanto o ser humano tem um valor. Ele tratou bem as mulheres, ele foi cortês com as mulheres com quem encontrou. Ele recebeu as crianças perto dele. Ele andou com as pessoas que eram pecaminosas, que as pessoas julgavam, pessoas que julgavam que essa pessoa não tem um valor, essa pessoa cometeu pecado, ela isso. E Jesus foi até ela, porque sabia que cada uma delas tinha valor. E você tem esse valor. Entenda isso. Entenda o quão importante você é. E a cruz de Cristo nos conecta a isso. A importância que nós temos para Deus, porque a cruz é o elo de ligação entre o homem e Deus. Em João 3,16, nós podemos ver essa reafirmação do amor de Deus tem pra gente. Vamos ler junto aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha essa palavra, tal maneira,
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer prova maior do valor que o ser humano tem? Que Deus entregou ou amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para morrer por nós na cruz, para nos resgatar. Você ainda tem alguma dúvida? Vou te ajudar nesse sentido. Quando você tem que se autoafirmar e quando você tem que se negar. Tá? Então, vou mostrar agora para vocês um quadro que vai aparecer para vocês aí. Tá? Observe bem esse quadro abaixo, sobre a questão do que é o que eu tenho que me afirmar, o que eu tenho que negar. Porque muitas vezes a gente fica nessa dúvida. Peraí, o que eu tenho que afirmar, o que eu tenho que negar? O que eu tenho que negar como ser humano, o que eu tenho que me afirmar como ser humano? Aqui temos alguns exemplos que nós podemos seguir. Por exemplo, a racionalidade é uma coisa que nós devemos afirmar. E o que nós temos que negar? A irracionalidade. Porque a irracionalidade faz a pessoa não ter pudor a nada, fazer as coisas sem consequência. Mas quando você tem racionalidade, você está se afirmando ser uma pessoa que realmente pensa, raciocina conforme as instruções divinas, né? O senso de obrigação moral é uma coisa que você precisa afirmar na sua vida. Porque Deus é um Deus de moralidade, é um Deus que se preocupa com as coisas corretas. E o que você deve negar é a sua perversidade moral. Porque pessoas que praticamente não se importam com Deus, não estão nem aí com a questão de buscar o Senhor, ele simplesmente tem uma perversidade moral, ele não se importa com isso. Ele não se importa se ele se suja moralmente, se ele fala muitos palavrões, ou se ele infringe leis, ele não está nem aí, né? A questão que nós podemos afirmar também como cristãos é a vida familiar, porque Deus se preocupa com a família. Inclusive, a Bíblia fala muito sobre a questão da importância de nós valorizarmos a nossa família. E também o que nós devemos negar é o egoísmo que deturpa a vida familiar. Quantas famílias nós vemos aí que se desfazem em tão pouco tempo porque simplesmente não ligam um para o outro? Quantos filhos sofrem por causa disso, da separação dos pais? Filhos que muitas vezes não obedecem aos pais, pais que muitas vezes criam situações tão chatas com os filhos, marido e esposa que brigam. Então, quando você se afirma como um cristão e você precisa afirmar que você tem um valor, você preza pela vida familiar. A consciência da majestade divina, isso você precisa afirmar sempre na sua vida. Porque quando você tem a consciência da majestade divina, você sabe que Deus ele é o centro da sua vida, que Jesus Cristo morreu a morte de cruz para te salvar e você é grato por isso sempre. E o que você deve negar é a autonomia orgulhosa. Olha o ego aparecendo de novo aí, viu? É o que nós devemos tirar da nossa vida, porque o ego, ele acaba querendo nos mimar, o ego quer nos deixar no centro, quer que a gente seja o centro das atenções, mas não, nós temos que ter Cristo no centro das nossas atenções. O próximo ponto que eu quero tratar com vocês aqui é um ponto muito importante. Até agora nós falamos sobre a questão de nos afirmarmos, negarmos a nós mesmos, entender o nosso valor. Mas agora é um sentido fundamental que a cruz de Cristo traz pra gente, que praticamente é o amor autossacrificial. Aí você pergunta, Michael, o que seria esse amor autossacrificial? O que isso quer dizer? Isso é muito importante, inclusive eu vou pegar aqui um versículo da Bíblia que resume muito bem sobre isso daí e eu quero muito que você leia comigo. Vamos lá? Filipenses, do capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim: De sorte que haja em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O amor autossacrificial, o que nós podemos aprender através desse versículo aqui, que nós acabamos de ler em Filipenses 5? É muito importante porque Deus, ele fala assim, de sorte vós que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo a forma de Deus não teve usurpação de ser igual a Deus.
O amor autossacrificial, o que nós podemos aprender é que mesmo Jesus sendo Deus, ele se fez homem, ele nasceu, morreu e sofreu por nós. Por amor a mim e por amor a você. O que é importantíssimo isso. Se olharmos para esse versículo, nós vemos que Jesus negou tudo que ele tinha na questão da divindade por amor a nós. E o exemplo de Jesus, ele tem que afetar a nossa vida. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Se ele fez isso, abriu mão das coisas divinas para chegar até nós, para que nós possamos ser salvos por ele, nós devemos fazer o mesmo também com as pessoas à nossa volta. Será que você consegue deixar o conforto do seu lar para ajudar quem precisa? Recentemente nós tivemos um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um caso lastimoso na questão das enchentes. Muitas pessoas perderam seus lares, suas casas, infelizmente famílias também foram perdidas, enfim. E a gente viu uma grande mobilização de pessoas ajudando, principalmente as igrejas, onde nós vemos a igreja, muitas vezes pessoas que estavam em seu lar, no conforto da sua casa, mas resolveram sair do seu conforto para poder ajudar os necessitados, ajudar quem precisava, ajudar quem perdeu tudo. Muitas vezes pegando algo que tinha em sua casa, tirando para dar para outra pessoa, que às vezes não tinha nada, que às vezes perdeu tudo mesmo. E quanto nós temos praticado isso na nossa vida? Jesus, ele faz isso. Jesus é o exemplo maior que isso. E o amor autossacrificial nada mais é que nós devemos deixar sempre o nosso ego de lado para que possamos viver a favor do próximo. A cruz nos leva a viver a favor do próximo. Um outro ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui, que a cruz de Cristo nos ensina, que é algo muito importante também, que é praticamente, vou colocar aqui como chamado esferas de serviço. Mas o que isso quer dizer? Significa todas as áreas da nossa vida, que aquilo que Jesus aplicou na cruz do Calvário, naquilo que Jesus viveu e que nós possamos aprender nisso, não fique apenas para nós, mas fique em tudo o que nós fizermos, seja no nosso lar, seja na nossa igreja, seja para o mundo. E a gente consegue ver através do impacto disso, da cruz de Jesus, no relacionamento que nós temos em todas essas esferas da nossa vida. Eu tenho aqui uma referência para você, tá? Se você depois quiser ler na sua casa um pouco mais de detalhe, mas eu vou dar apenas o contexto aqui. Em Efésios 5, capítulo 5, do versículo 25 ao 29, tá? E esse versículo nos mostra como é o relacionamento do homem para com a sua mulher e da sua mulher para com seu esposo. E nesse versículo nós podemos ver que é bem citado da seguinte forma, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que comparação fantástica. Como o impacto do que Jesus fez na cruz, o impacto da cruz de Cristo tem até inclusive no nosso lar, para que o homem ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. De que forma Cristo amou a igreja? Dando a sua própria vida. Então, homem, você tem que dar a sua própria vida também para a sua esposa. Você tem que fazer tudo por ela, protegê-la, honrá-la cada vez mais. E mulher, também a Bíblia também fala sobre a questão da mulher, que ela deve honrar também o seu marido, sujeitando a ele, porque ele é o cabeça da casa, cabeça do lar, para que possa haver harmonia dentro de casa. E quando o impacto da cruz de Cristo entra no nosso lar, nós temos um ambiente saudável, um lar restaurado, uma família abençoada dentro do propósito de Cristo. E não fica só restringido no nosso lar também não, também na igreja onde nós congregamos. Tem uma música que eu gosto muito, que tocava na minha época, que é um trecho assim, ó. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andando com Jesus. Bom, ainda bem que eu faço parte da equipe de jovens, e não faço parte da equipe de louvor, Deus tem um ministério para cada um. Mas o que eu quero trazer para você
é que na igreja nós temos essa harmonia entre os irmãos. Nós vivemos em comunidade, em amor ao próximo. E na igreja, todo mundo tem um talento que pode exercer. E você tem um dom que pode ajudar e abençoar outras vidas também dentro da igreja. Talvez você possa ajudar no multimídia, você pode ajudar nos jovens. Não no louvor como eu, tá? Mas você pode ajudar em qualquer área na igreja também. Sendo uma peça fundamental para que a palavra de Deus seja levada aos povos que estão ali, aos cativos que vão buscar a palavra de Deus da igreja, que é onde nós aprendemos cada vez mais sobre esse maravilhoso Deus que nós servimos. E outra coisa também, um ponto importantíssimo, é que o impacto da cruz de Cristo sobre nossa vida também pode impactar o mundo. Exatamente. Jesus, ele veio ao mundo, ele foi enviado ao mundo, e ele quer nos enviar também, para falar do seu amor para com outras pessoas. Nós não podemos guardar aquilo que Jesus fez, o sacrifício que Jesus fez, as maravilhas que Jesus fez por nós, só para nós mesmos. Não podemos guardar para nós. Lembra do egoísmo que nós estamos falando aqui para tirar de lado? Nós temos que tirar o egoísmo de lado cada vez mais da nossa vida. Tá? E fazendo isso o quê? Falar com as pessoas que não conhecem a Cristo, para que eles possam conhecer esse amor maravilhoso e entender qual é o real motivo do sacrifício da cruz do Calvário, para que essas pessoas possam ter um impacto na vida delas. Quantas pessoas aí muitas vezes tiveram a vida transformadas porque as pessoas chegaram através dela e falaram do amor de Deus? Quantos casamentos não foram restaurados? Quantas vidas estavam perdidas que se reencontraram através de Jesus? Ele quer que nós avancemos cada vez mais no caminho do Senhor. Nós queremos Ele quer que nós levemos a palavra dele às pessoas que não conhecem. E esse é o impacto da vida de Jesus sobre nossas vidas, sobre nosso lar, sobre nossa igreja e sobre o mundo. E você é uma peça fundamental para isso. Bom, estamos encerrando agora no momento da nossa aula, mas eu quero trazer aqui um resumo de tudo que nós trouxemos aqui para vocês, tá bom? Nós falamos sobre a questão da autonegação, da autoafirmação, do amor sacrificial e também sobre o impacto das esferas da nossa vida, né? Então, nós devemos negar a nós mesmos, a nossa natureza humana, sabendo que nós temos um valor importante, porque Jesus ele morreu por nós na cruz do Calvário, e a morte de Jesus é a comprovação fiel de que Deus se preocupa com o homem, que Deus ama o ser humano e que o ser humano tem sim um valor, e você não é simplesmente uma obra do acaso. Falamos também sobre a questão do amor autossacrificial, onde nós temos que abrir mão muitas vezes do nosso conforto para poder ajudar o próximo, e também do impacto da cruz na questão da nossa esfera das nossas vidas, que ela pode ser impactada no nosso lar, na igreja e no mundo onde estamos. Só reforçando aqui com vocês que ao término dessa aula existem 3 perguntinhas de múltipla escolha aqui embaixo, tá? Se você está usando o aplicativo. Se você ainda não tem o aplicativo da igreja, é importante que você tenha para conseguir o seu certificado, tá? Se você está assistindo aqui pelo YouTube. Tá? Então baixa o aplicativo da igreja, tanto para iOS como para Android. Lá quando você entrar, você vai encontrar essa aula e outras aulas também que você pode assistir. E no término dessa aula tem lá 3 perguntinhas de múltipla escolha que você tem lá para responder, tá? São 3 perguntinhas fáceis, tranquilas, sobre a aula, para que você só para saber se você aprendeu de verdade, ok? Lembrando, você sempre pode estar recapitulando essa aula aqui quando você quiser, para que você possa responder essas questões, ok? Agradeço a sua presença aqui, Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima aula.